Os efeitos locais e sistêmicos das neoplasias, então, eles levam a alterações no hospedeiro do neoplasma, né? Então, essas alterações elas podem ser estéticas e, se forem muito intensas, levar à morte do hospedeiro. Então, nós temos que as neoplasias benignas, de acordo com o tamanho, a localização dela, ou também a capacidade de produzir substâncias biologicamente ativas, como, por exemplo, uma neoplasia pode secretar altas quantidades de hormônios, ou, enfim, ela pode provocar diversos efeitos locais ou diversos efeitos sistêmicos por causa disso, por causa do tamanho, da localização dela, ou a sua capacidade de produzir substâncias ativas. Já os efeitos das neoplasias malignas, eles ocorrem basicamente devido ao caráter destrutivo delas. Se vocês lembrarem, a neoplasia maligna ela tem um crescimento do tipo infiltrativo, ela vai se infiltrando e vai destruindo os tecidos. Como efeitos locais, então, tanto das benignas quanto das malignas, porque isso, nesse caso, pode independer se a neoplasia é benigna ou maligna. Nós temos, por exemplo, as obstruções. Tá? Então, fluxo de líquor. O líquor é o líquido cefalorraquidiano, que é aquele que nutre, que oxigena e que detoxifica todo o nosso sistema nervoso central. Então, ele circula dentro do crânio, entre as meninges e também na coluna vertebral. E ele precisa ter um fluxo contínuo e de uma velocidade adequada. Se nós temos uma neoplasia em algum lugar, como por exemplo um tumor intraventricular ou um tumor na coluna, o fluxo desse líquor vai ficar prejudicado. Então nós vamos ter alterações, aumento da pressão intracraniana, dor, problemas neurológicos, enfim. Então o tumor ele pode obstruir e impedir o fluxo de líquor. Tumores no tubo digestivo, então eles podem provocar estenoses. O que é uma estenose? É quando nós temos um órgão tubular e esse órgão, a luz desse órgão, ela é comprimida, ela é fechada. Então, tumores eles podem fazer estenose, estenose no pilório, estenose no esôfago ou qualquer outra porção do sistema digestório, como intestinos, enfim, seja uma neoplasia benigna ou maligna, pode obstruir. Vias urinárias pode provocar obstrução, eu botei aqui exemplo, pode provocar hidronefrose. Na próxima figura eu tenho um desenho de hidronefrose. E nas vias biliares, quando eu falei para vocês lá da aula de pigmentos biliares, eu falei da bilirrubina, quando nós temos uma obstrução das vias dos canalículos biliares por uma neoplasia, então, o paciente pode apresentar icterícia. Hidronefrose é isso aqui, pessoal. Nós temos o rim, e esse rim ele drena a urina para a pelve, que cai lá no ureter, que vai desembocar lá na bexiga. Quando nós temos alguma coisa que obstrui o ureter, a urina vai se acumulando na pelve renal, que é essa região aqui, e essa pelve vai se dilatando. E até um ponto que ela dilata tanto, por causa que acumula urina, porque ela não flui para baixo, que começa a comprometer o parênquima renal. Então isso aqui é um quadro de hidronefrose, uma dilatação da pelve com algum grau de comprometimento do parênquima renal. E o líquor é isso aqui, né? O líquor ele circula pelo sistema nervoso dentro da caixa craniana e pelo sistema nervoso central também dentro da medula. Então ele tem que ter um fluxo. Então, tumores em qualquer uma das regiões que produz líquor ou que impeça o líquor de circular podem ser prejudiciais. Além das compressões como efeitos locais, nós temos os deslocamentos de órgãos, como tumores intracranianos, por exemplo. Eu tenho aqui uma foto de um desenho, aqui uma análise de imagem de um tumor, que ele pode comprimir os neurônios, pode comprimir as meninges, aumentar a PIC. PIC quer dizer pressão intracraniana. Tá? Outro problema, desconforto, é que as neoplasias elas podem causar dor, porque elas podem comprimir nervos, podem se infiltrar no tecido nervoso, então isso causa muita dor.
elas podem causar úlceras e hemorragias. Então, se um paciente tem um tumor na pele, no trato gastrointestinal, ele pode ter hemorragias, porque aquele tumor está se infiltrando. Isso principalmente é observado em tumores malignos, né? O tumor está se infiltrando e está destruindo o tecido e pode ter uma hemorragia. Então, quando as pessoas começam a desconfiar que tem neoplasia, por exemplo, um paciente começa a urinar com sangue, o paciente começa a defecar sangue, o paciente começa a vomitar sangue, mulheres que não estão no período menstrual começam a ter corrimento sanguinolento pela vagina. Então, tudo isso, essas hemorragias são diagnósticos diferenciais de hemorragias, né? Então, de neoplasias. O clínico, quando ele detecta que um paciente tem algum tipo de hemorragia, precisa investigar se aquela hemorragia não está sendo causada por uma neoplasia, e normalmente é maligna. Também torções de pedículos. Pedículo, pessoal, é quando nós temos algum tipo de órgão suspenso. Aliás, nós temos alguns órgãos e eles são suspensos por pedículos, né? Então, nós temos os ovários humanos, eles são suspensos pelos ligamentos ovarianos. É um exemplo. O baço, ele é um órgão que ele tem uma artéria, uma veia, um nervo esplênico, e ele fica meio solto e ele tem aquele hilo que sai dele, mas isso forma um pedículo. Então eu botei aqui um exemplo de um tumor ovariano. Vejam, esse ovário, ele está aumentado. Se por algum motivo ocorrer uma torção desse ovário, ele pode causar uma isquemia, porque esse ovário aqui, ele pode dar uma volta e laçar essa trompa, ou ele pode comprimir alguma artéria, alguma veia, num efeito bolhadeira, que a gente chama. Isso pode gerar uma isquemia ou infarto do órgão que ele envolve. Pode ser o próprio ovário sofrer uma isquemia, ou ele pode envolver a trompa junto e pode causar uma isquemia e um infarto na trompa. Então, a torção de pedículos também são efeitos locais dos neoplasmas. Como efeitos sistêmicos, quando a gente fala sistêmico, a gente está remetendo ao organismo como um todo. Então, a gente vai ter uma alteração no metabolismo do organismo como um todo, tá? Então, nós temos alteração nas produções de hormônios. Ou pode diminuir essa produção de hormônios, ou pode aumentar a produção de hormônios. Isso normalmente é muito observado em neoplasias benignas ou malignas do sistema endócrino. Então, por exemplo, tumores funcionantes, nós vamos ter uma hipersecreção. E eu já adianto para vocês, normalmente, quando a gente tem um tumor funcionante, é uma neoplasia benigna, tá? Então, uma hipersecreção hormonal é uma neoplasia benigna. A probabilidade é muito alta de ser uma neoplasia benigna, tá? Eu botei aqui o exemplo da hipoglicemia, que, se vocês lembrarem, em umas aulas anteriores eu falei dos insulinomas, que eles secretam, que são neoplasias benignas do pâncreas, e eles secretam massivas quantidades de insulina. Então, leva o paciente a uma hipoglicemia. Os tumores mais malignos, eles têm um caráter infiltrativo e destrutivo do órgão. Então, ele vai infiltrar uma glândula, vai destruir a glândula, e aquela glândula ela não vai mais secretar o hormônio. Então, neoplasias malignas, nós temos uma hipossecreção hormonal, que também vai afetar o equilíbrio do nosso organismo. Outros efeitos sistêmicos, nós temos a caquexia. O que é a caquexia? É o emagrecimento progressivo e acentuado de um paciente. Por que o paciente fica caquético quando ele está com uma neoplasia? Primeiro, porque o paciente e o neoplasma, ele consome muito rapidamente a glicose sanguínea. Ele faz o paciente ter uma hipoglicemia, porque ele expolia, ele é literalmente um parasita que suga toda a glicose do sangue do paciente. O paciente fica hipoglicêmico. Então, o paciente começa a emagrecer por aí. O paciente começa a ficar anêmico. O paciente começa a apresentar fraqueza devido a essa hipoglicemia e começa a apresentar um emagrecimento
progressivo. E além disso, a caquexia ela pode ser gerada a partir de efeitos diretos do trato gastrointestinal. Se o paciente tiver um neoplasma no intestino, o paciente tiver um neoplasma no estômago, no esôfago, ou até mesmo em glândulas anexas, como o fígado, pâncreas, enfim, isso pode refletir em efeitos no trato gastrointestinal, ou esse paciente não vai absorver o alimento direito, enfim. E também nós temos um emagrecimento acentuado por efeitos secundários, pela secreção massiva de citocinas, pelo componente psicológico, porque o paciente oncológico muitas vezes ele sabe que ele tem câncer, aí devido à alteração psicológica ele para de comer. Às vezes o paciente tem desconforto para ingerir alimentos, dependendo onde está localizado o neoplasma, e também a dor, né? A dor ela diminui o apetite. Então, dependendo onde está esse neoplasma, ele pode ser muito doloroso e o paciente apresentar muita dor e o paciente daí não vai acabar não comendo. Então, esses são alguns efeitos sistêmicos causados pelas neoplasias. Eu queria falar um pouquinho sobre a síndrome paraneoplásica. Ela é muito encontrada em pacientes oncológicos. O que é a síndrome paraneoplásica? O nome já diz, para é paralelo a quem? A uma neoplasia. Então, ela é um conjunto de sinais e sintomas que não são totalmente relacionados com o tumor e ela não tem uma explicação perfeita. Então, o paciente apresenta algumas alterações que não tem relação direta com o tumor, mas não se sabe o porquê que isso acontece. E às vezes o paciente ele descobre que ele tem uma neoplasia porque ele apresenta esses sinais da síndrome paraneoplásica. Então, às vezes, a síndrome paraneoplásica é a primeira manifestação da neoplasia. E como alterações da síndrome paraneoplásica, nós temos manifestações endócrinas, alterações hematológicas e neuromusculares. Como alterações endócrinas, nós temos a síndrome de Cushing, que o paciente ele começa a secretar muito corticoide, e daí ele fica com essas características de um paciente com síndrome de Cushing. Perda de cabelo, fica com o abdômen abaulado, ganho de peso no tronco e no pescoço, perda de massa muscular nos membros, o paciente fica com a pele fina, começa a desenvolver acne. Tá? Isso é a síndrome de Cushing, que pode ser secundária ou um sinal de síndrome paraneoplásica. Tá? O paciente pode apresentar alterações hematológicas, como pode apresentar anemia, ou pode apresentar eritropoese, ou seja, uma alta produção de glóbulos vermelhos, porque muitas vezes os rins produzem muita eritropoetina. Não se sabe o porquê que isso acontece, mas os rins dos pacientes oncológicos às vezes podem produzir eritropoetina, que é o hormônio que faz a medula óssea produzir eritrócitos. Tá? Então, às vezes, o paciente pode apresentar alta coagulabilidade, porque as células neoplásicas induzem a produção de fatores de coagulação que vão ativar a cascata de coagulação. Então, esse paciente está predisposto a tromboses, a embolias, a coagulação intravascular disseminada e a outro tipo de alterações relacionadas com os distúrbios hematológicos, que a gente já estudou todos eles na aula anterior. Manifestações neuromusculares, o paciente apresenta polimiosite, ou seja, ele apresenta dor muscular nos membros, no tórax, no abdômen, sem ter fadigado esse membro, sem ter feito algum exercício físico exagerado, alguma coisa assim, simplesmente apresenta dor. O paciente pode apresentar miastenia gravis, que é quando ele começa a perder a força muscular de maneira sem controle. A miastenia gravis, ela é uma doença, mas ela pode ser apresentada como um sinal de síndrome paraneoplásica. O paciente pode apresentar dor neuropática e outras alterações, manifestações, alterações metabólicas, são a acantose nigricans, que é aquelas manchas escurecidas na pele, que eu falei lá na aula de pigmento para vocês, né? Manchas escurecidas e pele mais grosseira. Então, essas são algumas alterações da síndrome paraneoplásica de pacientes oncológicos.